Saudações, pessoal. Hoje o Boletim da Liberdade entrevista o bacharel em Direito e mestre em Ciência Política Bruno Casuhiro, ele que é presidente da Juventude do Partido Democratas. Nessa entrevista, ele vem abordar o posicionamento do partido perante as questões que vêm afligindo os brasileiros, as reformas, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e também o posicionamento da juventude do partido perante essa ascensão do pensamento liberal, libertário no país. Primeiramente, obrigado, Bruno, e vamos às perguntas. Você assumiu a presidência da Juventude Partidária do Democratas enquanto o partido ainda fazia oposição ao governo do PT. Após 13 anos na oposição, onde o partido encolheu consideravelmente, o DEM volta a assumir posições importantes, como o Ministério da Educação e a presidência da Câmara dos Deputados. Como o partido, em especial a sua juventude, tem lidado com essa mudança? O Democratas é um partido que, de fato, sofreu pela sua coerência, pela sua respeitabilidade, né? O Democratas foi um partido que fez oposição contundente, ferrenha aos governos petistas de Lula e Dilma durante todos os anos do PT no poder. Em nenhum momento o Democrata se deixou seduzir pelas facilidades, digamos assim, as benesses que poderiam ser oferecidas para aqueles que estavam próximos ao poder central. É claro que isso cobra o seu preço, né? Nós tivemos uma diminuição do número de deputados federais, talvez porque a nossa bancada, justamente por estar em oposição, tinha talvez menos a oferecer ao eleitor no sentido de obras públicas, esse tipo de coisa. O Democratas resolveu ser um partido com ideias próprias, um partido com doutrina, um partido que respeita uma linha mestra ideológica, e se for necessário pagar o preço por isso, não há problema. Agora, com o novo governo, o Democratas foi convidado exatamente para ocupar o Ministério da Educação, que é um ministério que é necessário ter qualidade técnica, é necessário ter uma noção teórica das coisas, né, ter estofo intelectual. Então acho que o convite ao Democratas para ocupar o Ministério da Educação mostra justamente isso: um partido de quadros qualificados, um partido com ideias, um partido com ideologia. Sem dúvida também é um orgulho enorme ter o presidente da Câmara dos Deputados. O nosso partido mais uma vez mostra qualidade, porque mesmo tendo uma bancada que não é uma das 3, 4 maiores bancadas da Câmara, elegeu o presidente da Câmara pela força, pelo respeito que o Democratas tem no Congresso, e também pela habilidade política enorme do deputado Rodrigo Maia, que soube se multiplicar e hoje tem aí o apoio de deputados que vão muito além da bancada do Democratas. Eu acho que essa mudança para a nossa juventude é uma mudança interessante. A nossa juventude, justamente por ser juventude, nem todos, a maioria esmagadora não tem décadas de política, né? Claro. Apenas a nossa juventude tem uma limitação de idade entre 16 e 35 anos. Então, apenas aqueles que lá no governo Fernando Henrique Cardoso tivessem entrado com 16 anos na juventude que ainda estariam na juventude nos dias de hoje, o que é muito raro. A maioria esmagadora começou a fazer política já durante o governo do PT, do presidente Lula, ou até da presidente Dilma, os mais jovens, e isso faz com que agora nós vivamos uma nova realidade, né? Estávamos acostumados a fazer um trabalho de oposição, de fiscalização do governo federal, e agora passamos a fazer um trabalho de divulgação das nossas ideias, um trabalho de captação de novos membros, um trabalho também, claro, de defesa das iniciativas do governo com as quais nós concordamos, a reforma do ensino médio, por exemplo, que é capitaneada pelo Ministério da Educação, também as reformas trabalhista e previdenciária, claro, debatendo alguns pontos mais polêmicos com cautela, observando com calma e com critério, mas em geral defendendo as reformas no sentido de que são necessárias para o país
E eu acho que essa é a mudança que a nossa juventude vive. Deixou de ser um órgão partidário mais fiscalizador dos governos do PT e passa a ser um órgão mais propositivo, que debate políticas públicas, já que agora nosso partido faz parte do governo. O Democratas é uma derivação do antigo partido da Frente Liberal, o PFL, que mudou de nome em 2007. Apesar da nova marca, que já foi criticada pelo senador Agripino Maia, o DEM ainda é, entre os partidos tradicionais do Brasil, aquele com o ideário mais liberal. Fala-se no documento, por exemplo, de compromisso com a liberdade sob todas as suas formas, ser contrário a qualquer processo de centralização do poder e libertar as imensas energias criadoras do homem brasileiro, sufocadas pelo centralismo e pela estatização. Quais medidas o DEM tem na prática encampado na luta pela liberdade? O Democratas, de fato, é um partido, como eu até já disse anteriormente, que tem uma coesão ideológica, né, que tem uma doutrina clara. Sem dúvida, não podemos ser hipócritas e negar que a política brasileira tem um pouco de inorganicidade, né? Muitas vezes você tem numa bancada de deputados ou de senadores um parlamentar que defende uma posição e um parlamentar que defende outra posição distinta. Mas eu acho que, em geral, levando em consideração a comparação entre as bancadas, o Democratas é hoje um dos partidos que tem mais coerência, mais coesão, onde tem uma linha de raciocínio sobre as políticas públicas mais homogênea, digamos assim. Existem propostas que a bancada defende de forma unânime, existem ideias que você sabe, o eleitor, o cidadão sabe que o partido defende de uma forma geral, e isso é muito positivo, né? A gente é um partido que tem identidade, eu acho que essa é a palavra certa. De fato, o Democratas caminha um pouco mais para o centro, deixa de ser o partido da Frente Liberal em 2007 e caminha um pouco mais para o centro e se renova. Basicamente, a mudança de PFL para Democratas é uma mudança onde o partido renova os seus quadros dirigentes, passa a ter uma executiva nacional mais jovem e também passa a ser um partido um pouco mais ao centro do que era o partido da Frente Liberal. Mas realmente continuamos sendo, claro, um partido que defende a liberdade, um partido que tem no seu estatuto, no seu manifesto, diversas menções à defesa da liberdade, as liberdades individuais, a liberdade democrática, enfim, a liberdade de opinião, liberdade de imprensa. Eu acho que o Democratas tem, na prática, defendido a liberdade de diversas formas. Eu acho que você defender, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, você defender o teto de gastos públicos, essas reformas importantes para a economia do país e para a sociedade, não deixam de ser reformas onde você defende a liberdade econômica e defende o empreendedorismo, onde você luta contra o corporativismo, que tipicamente é defendido pela esquerda e que prejudica, né, o desenvolvimento do nosso país. No sentido mais político, nós temos feito críticas sistemáticas, constantes, aos governos bolivarianos da América Latina. É mais uma demonstração da nossa defesa da liberdade, da democracia, da justiça. Nós temos uma crítica contundente e constante a esses regimes populistas e autoritários, que usam-se, né, de clientelismo, assistencialismo, para poder se perpetuar no poder e desrespeitar, desconstruir a Constituição por dentro do próprio sistema político. Então, acho que são pautas onde os democratas têm defendido na prática a liberdade e a democracia, que são muito importantes para o nosso país, seja a questão mais política, seja a questão mais econômica. Fala-se que há, ao longo dos últimos anos, um fenômeno no Brasil de renascimento do movimento liberal. Na prática, surgem dezenas de organizações entre institutos e movimentos populares, como o MBL, que lutam para influenciar o campo intelectual e político no país com ideias liberais. Grande parte dos entusiastas do novo movimento liberal é jovem. Como a juventude democratas acompanha esse movimento? Como tem sido a relação do partido com algumas lideranças liberais que foram eleitas pela legenda, como o líder nacional do MBL, Fernando Holliday, de 19 anos, eleito vereador em São Paulo? Eu concordo que o Brasil tem assistido aí ao renascimento
do movimento liberal. Vou até mais além, acho que o Brasil está vendo aí um renascimento do que é chamado de direita, digamos assim, né? Você tem movimentos liberais que são mais centristas, você tem movimentos liberais que estão mais à direita, e você tem também movimentos conservadores, né, que estão crescendo e ganhando espaço na política. Eu acho que todos esses fenômenos somados são novidades na política brasileira e acho também que são uma espécie de reação. Eu acho que durante os governos petistas, a esquerda, né, ela levou tanto à frente as suas pautas ideológicas, a sua questão doutrinária, até a política externa brasileira começou a ser influenciada não mais pelos interesses comerciais e políticos da nossa nação, passaram a ser influenciados por questões ideológicas. Então eu acho que a esquerda esticou demais a corda. Eu acho que o PT no poder e seus aliados, né, como o PCdoB, fizeram um governo muito mobilizado por questões ideológicas, principalmente na questão internacional, na questão dos sindicatos. Eu acho que exageraram em muita coisa e isso gerou uma reação da sociedade. Eu acho que a sociedade se viu farta disso tudo, cansada dessa situação, cansada dos excessos, e isso gerou uma reação aonde pessoas passaram a não ter nenhuma inibição, nenhum pudor de defender ideias conservadoras, ideias liberais, ideias sociais liberais, ideias democratas cristãs. Acho que isso é muito importante para a nossa democracia e equilibra um pouco a questão. No que diz respeito aos jovens, realmente a nova geração aí da política brasileira tem entrado bastante nesse tema também, talvez porque um pouco do ranço, né, do regime militar tenha ficado para trás. Então acho que as novas gerações não confundem, como não deve mesmo ser confundida uma doutrina mais à direita, uma doutrina mais liberal economicamente com qualquer tipo de regime autoritário. Eu acho que confundir isso é um equívoco, mas a esquerda pinta esse quadro, né, para a sociedade, faz um trabalho nas universidades defendendo essa linha de raciocínio, e eu acho que esse preconceito, né, esse maniqueísmo tem sido vencido, e esses grupos jovens situados no âmbito mais liberal ou mais conservador têm ajudado nesse sentido. Eu acho que é muito importante esse movimento para a democracia brasileira, como eu já disse, e acredito também que seja importante nesse assunto dizer a importância dos partidos políticos. Eu acho que é claro que tem muitos políticos que estão decepcionando os brasileiros. A política com P minúsculo, a politicagem, claro, não deve ser elogiada. Agora, existe a política com P maiúsculo, a política de verdade, baseada em princípios éticos, baseada na defesa de ideias de políticas públicas, baseada na união de pessoas em torno de um projeto plural e conjunto de país. E eu acho que, nesse sentido, os partidos políticos continuam sendo muito importantes. Então, eu respeito muito os movimentos liberais que estão surgindo, acho que são importantíssimos, mas eu continuo acreditando que é muito importante nós termos partidos políticos que possam ser o ponto de sintonia entre a sociedade e a esfera pública. E se os partidos políticos hoje precisam avançar, precisam melhorar e precisam se ressintonizar com a sociedade, que façam isso. Acho que realmente é uma necessidade atual e acho importante que façam isso, mas eu acho que é um equívoco desqualificar a importância dos partidos, como às vezes alguns movimentos fazem. Eu acho que os partidos políticos continuam a interpretar um papel muito importante e as principais democracias liberais do mundo demonstram isso. Alguns analistas pontuam que há crescente rejeição aos partidos políticos e aos políticos tradicionais. Haveria um sentimento generalizado de que as legendas não estão representando mais a população. Dentro do movimento liberal, dois partidos parecem atrair a atenção dos mais entusiastas: o Partido Novo e a corrente de renovação do Partido Social Liberal, chamada de Livres, que tem atraído a atenção de muitos jovens. Como o Democratas e a sua juventude planejam conquistar a simpatia dos brasileiros, em especial os alinhados às ideias liberais? No que diz respeito às políticas públicas, eu já citei anteriormente, eu acho que a nossa juventude e o nosso partido não poderiam de forma nenhuma defender
flexibilizações que são importantes para o nosso país. Acho que, por exemplo, privatizar algumas estatais que hoje são deficitárias e que com a privatização poderiam passar a ser superavitárias, poderiam passar a gerar arrecadação para o país e principalmente, né, poderiam passar a ter uma gestão mais profissional, mais meritocrática e menos conectada com interesses políticos, menos antros, né, de cabides de emprego, digamos assim, que foi uma coisa que, infelizmente, a política brasileira sempre teve esse fenômeno, mas nos governos petistas chegou a níveis inimagináveis. Sem dúvida, nossa juventude e nosso partido defendem essa pauta. Também, claro, o fim do imposto sindical, eu acho que é um absurdo você defender a liberdade das pessoas e, ao mesmo tempo, achar que as pessoas têm que ser obrigadas a contribuir para uma instituição que se diz representativa dos interesses dela, quando, na verdade, muitas vezes só defende os seus próprios interesses ou da sua cúpula. É claro que a existência dos sindicatos é importante para a defesa dos trabalhadores, para defender os direitos dos trabalhadores, para debater com os sindicatos patronais, para levantar pautas relevantes no sentido das questões trabalhistas. Eu, de forma nenhuma, democratas da nossa juventude negam isso, mas eu acho que o importante é que os bons sindicatos continuem existindo, que aqueles órgãos de representação sindical, trabalhista, que são realmente dignos, honestos, que representam os trabalhadores de forma correta, recebam contribuições voluntárias dos trabalhadores e assim mantenham as suas atividades. Eu não acho que a contribuição compulsória, né, que de fato por isso chama-se imposto sindical, né, passa a ser um imposto, passa a ser uma imposição. Eu acho que esse é o maior problema. Então, claro, sim, somos a favor do fim do imposto sindical. Com relação a qualquer outro tema, como por exemplo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, também somos a favor. Achamos que, claro, não se pode genericamente ser a favor de um pacote de medidas amplo sem debate. A gente pode, tanto nosso partido quanto a nossa juventude, claro, vão querer entrar no detalhe e analisar ponto a ponto as reformas e opinar sobre o caso específico da medida X ou da medida Y. Mas, em termos gerais, reformas que flexibilizam a nossa economia, que permitem a retomada do emprego, a retomada do desenvolvimento, a geração de renda, né? Sem dúvida, nós estamos a favor. Como disse o presidente Ronald Reagan, né, dos Estados Unidos, o melhor programa social é o emprego, né? É dar dignidade para as pessoas para que elas possam fazer jus às suas despesas e arcar com o seu próprio sustento com fruto digno do seu trabalho. Não devem de forma nenhuma ser exploradas, devem receber um salário digno, mas quando o Estado começa a colocar barreiras que, ao invés de proteger os cidadãos, começam a gerar desemprego, começam a gerar arbitrariedades, começam a fazer com que pessoas comecem a criar dificuldades para depois vender caro a solução, eu acho que aí começa a existir um problema, não apenas da liberdade econômica do país, mas um problema social, um problema da visão de mundo que a sociedade tem. E claro que nossa pauta do Democratas e da Juventude Democratas é ter uma sociedade mais livre no Brasil. Qual é a avaliação que você e a Juventude do Democratas fazem das iniciativas da reforma da Previdência e da reforma trabalhista? De qual forma vocês têm atuado para influenciar a sociedade sobre esse posicionamento de vocês? Com relação aos partidos políticos, eu já falei, respondendo a outra pergunta, acho que os partidos políticos são fundamentais para a democracia, são instituições que congregam pessoas que pensam de forma semelhante com relação às políticas públicas que devem ser implementadas para a melhoria da vida da sociedade. Então, eu acho que os partidos políticos são uma invenção, digamos assim, social muito importante. Acredito na importância, na relevância ainda dos partidos políticos. Não concordo com aqueles que dizem que os partidos estão ultrapassados. Acho que sim, os partidos políticos brasileiros em algum momento perderam um pouco o rumo, têm decepcionado de alguma forma a sociedade, mas é preciso ajustar esse rumo, é preciso corrigir equívocos. Isso não significa que não haja um papel importante na democracia brasileira a ser interpretado pelos partidos políticos. Com relação a como a nossa juventude planeja conquistar a simpatia dos jovens, nós temos buscado fundar núcleos no maior número de cidades possível do país, levado a nossa mensagem, uma mensagem de defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito, da liberdade, da democracia.
um país mais livre, o que automaticamente também representará, embora a esquerda negue, mas também representará um país mais justo, um país onde o esforço pessoal e o mérito são respeitados, um país que tenha equidade nas oportunidades, claro, mas que também recompense ao mérito e o esforço de cada indivíduo. Então, nós temos tentado disseminar a nossa mensagem através de núcleos municipais. A nossa juventude tem crescido nesse sentido. A nossa juventude nacional do Democratas tem incentivado cada vez mais as juventudes estaduais, né, as regionais, a fundar novos núcleos, a atrair novos membros, e temos tentado fazer eventos em todo o país para poder trazer essas pessoas. Claro, também temos tido uma atuação nas redes sociais, é uma realidade hoje já na política brasileira, ainda mais quando se trata de juventude. Então nós temos tentado conquistar a simpatia e atrair a atenção de jovens dessa forma, criando uma rede de contatos a nível de Brasil com jovens que se identificam com as pautas que o Democratas defende e principalmente esclarecendo o que é aquilo que o Democratas defende, o que representa um partido político, mostrando a nossa identidade. O Democratas é um partido com identidade e explicando isso aqui é o que nós defendemos. Se você concorda conosco, venha com a gente. Agradecemos a entrevista e perguntamos, por fim, quais são os projetos e perspectivas da Juventude Democratas para o ano de 2017 e o ano de 2018. Eu é que agradeço ao Boletim da Liberdade a oportunidade de me dirigir a pessoas relevantes do meio liberal em todo o país, parabenizar o Boletim da Liberdade pela iniciativa, a criação desse veículo, muito interessante, parabéns mesmo. Aproveitar para parabenizar o meu amigo Gabriel Menegali, que é um dos participantes aí da gestão do Boletim da Liberdade. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho sério, compenetrado, embasado que vocês vêm fazendo. E dizer que a nossa Juventude Democratas, para o nosso ano de 2017, tem, como eu já disse, um calendário amplo de mais de 30 eventos no país inteiro. Esse tem sido o nosso foco, realizar eventos de formação política para os nossos jovens, mas não apenas formação política ideológica, mas também debater e disseminar as nossas ideias do Democratas e da nossa juventude sobre as pautas que estão sendo debatidas no momento no país, como as reformas, como as questões internacionais, no bojo das reformas. Claro que estamos, tanto o partido quanto a juventude estão observando os detalhes das reformas, mas em termos gerais somos a favor de reformas que flexibilizem a economia brasileira, o ambiente de negócios brasileiro e permitam a retomada do crescimento, do desenvolvimento, gerando emprego e gerando renda, que é o que realmente vai trazer dignidade para as pessoas. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho com relação a essas reformas, porque nós temos um amplo calendário de eventos da juventude. Esse ano, por exemplo, a Juventude Democratas vai realizar mais de 30 eventos ao redor do país, e em todos eles nós temos palestras para os jovens democratas sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, também sobre a reforma do ensino médio, por exemplo, e outros assuntos, sistema político brasileiro, reforma política. E nessas palestras a gente debate com os jovens os pontos das reformas, demonstra qual é a linha de raciocínio do Democratas, escuta pessoas que concordam, abre também, claro, democraticamente o espaço para qualquer tipo de sugestão ou crítica, mas eu acho que o importante é que nós estamos disseminando a nossa mensagem e também o nosso posicionamento sobre esses assuntos, e a nossa juventude tem tido um investimento do partido e também da nossa Fundação Liberdade e Cidadania, que é o Instituto Partidário do Democratas. Nós temos tido um investimento que nunca tivemos, a nossa juventude tem sido muito valorizada pelo partido, historicamente estamos num momento muito positivo de valorização da juventude partidária dentro do Democratas, e com isso temos podido fazer muitos eventos e levado a nossa mensagem sobre esses assuntos. Então, eu acho que é importante utilizarmos esses eventos que estamos tendo, não apenas para capacitar a nossa juventude, para dar aos nossos jovens ferramentas, né, para fazer política com qualidade, com competência. A Juventude Democratas não vê os jovens apenas como balançadores de bandeira, entregadores de papel. Nós queremos formar quadros políticos, formar novas lideranças, formar o futuro do Democratas, e eu acho que esses eventos são importantes para tratar tanto das atualidades como também das questões teóricas da nossa doutrina, da nossa ideologia. Esse será o nosso projeto em 2017, um ano que, por não ser
eleitoral nos permitirá focar na questão de formação, de estruturação da nossa instituição. Já em 2018, acredito que a nossa Juventude Democratas buscará ser protagonista nas eleições gerais, tanto a nível das eleições nos estados quanto a nível das eleições nacionais, né? Naquelas candidaturas das nossas lideranças do Democratas, ou até mesmo, se for o caso, nas alianças onde o Democratas fizer parte, nas eleições majoritárias, a nossa Juventude Democratas buscará protagonismo, tanto lançando candidatos jovens com chances de vitórias nas eleições proporcionais, como também buscando participar da coordenação da campanha, colocar as pautas jovens, participar da formação dos planos de governo para a juventude, no que diz respeito às candidaturas majoritárias. Eu acho que a Juventude Democratas tem uma noção muito firme, muito embasada de qual é o papel de uma juventude partidária. Então, na verdade, o nosso objetivo é fazer o nosso trabalho bem feito. Nós sabemos o que o partido espera de nós, sabemos o que a sociedade espera de nós, renovar a política, renovar o nosso partido, renovar com qualidade, identificar líderes e quadros políticos que possam não apenas renovar, mas também ter capacidade para representar bem a população. E eu acho que se nós conseguimos fazer isso bem feito, né, fazer aquilo que parece simples, mas não é fácil, fazer bem feito, com qualidade, com honestidade, com ética, respeitando os valores e princípios que a sociedade hoje mais do que nunca exige, nós já estaremos felizes com o nosso trabalho. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição do Boletim da Liberdade.